reflexão para todo esse mês é feita através dessa canção que tem 3 estrofes, e nessas estrofes se menciona aspectos muito importantes da filosofia Vaishnava. Mas a essência de toda a filosofia apresentada é que nós devemos sempre pensar em Krishna e nunca esquecer dele. Então, durante esse mês também ocorre a celebração dessa atividade de Krishna que nós estamos comemorando hoje através da representação aqui da colina de Govardhana, que acima tem uma pedra da colina trazida de lá, de Vrindavana para cá. E por sinal, a Shila feita de Halava, com olhos e tudo, está muito bonita. Talvez as pessoas que ficaram atrás não tenham visto direito, mas está bem, bem bonita, parece uma Shila mesmo. E então nós comemoramos esse passatempo e ele é apresentado no nosso livro mais íntimo, que é o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam vai revelar Bhagavan, a pessoa suprema. E o 10º canto, que é onde esse assunto é tratado, trata especificamente dos passatempos íntimos da vida, uma parte biográfica assim de Krishna, desde os acontecimentos que vieram um pouco antes do nascimento dele, obrigado, até o próprio nascimento dele é descrito, depois dos seus passatempos infantis, até quando ele descobre que é um filho adotivo em Vrindavana e vai para a cidade grande para encontrar seus pais, Devaki e Vasudeva, e aí ele se encontra também com o rei, que é Kamsa, e toma o reinado do rei e devolve ao trono o pai do rei, que havia sido destronado pelo jovem rei e preso nos porões do palácio. Ele tinha mania de prender as pessoas nos porões do palácio. Prendeu o pai e também prendeu a irmã, Devaki, a mãe de Krishna. Foi nesse palácio dele, em Mathura, que Krishna apareceu como filho de Devaki e Vasudeva. E então Krishna libertou o pai de Kamsa, devolveu o reino a ele e partiu para Dwarka, uma outra cidade já à beira, no litoral, né? No litoral, e ali ele estabeleceu o seu reino. De lá ele foi para fazer uma visita aos primos Pandavas e ao tio Dhritarashtra em Hastinapura, que era a capital de todo isso, que hoje corresponde a Nova Delhi mesmo. Então ali ele vai para ali, onde encontra uma situação bastante desagradável, uma briga em família pela sucessão ao trono. Então ele entende que Duryodhana, o primo de um lado, e Arjuna, Yudhishthira e os outros Pandavas primos do outro lado, podiam fazer um acordo. Aí ele tenta intermediar um acordo diplomático com o tio, o rei Dhritarashtra. O rei não quis, Duryodhana ficou muito zangado, queria até prender Krishna, porque flagrou Krishna falando com Dhritarashtra, chamou Krishna de subversivo, você está dentro do palácio do rei falando contra o governo, e aí disse para Krishna ainda, eu vou mandar prender você agora. E chamou os guardas, mas o pai dele, que era cego, Dhritarashtra, o pai de Duryodhana, disse, não, peraí, não exagere, vamos deixar Krishna livre, nada de prender Krishna. E Krishna sai, e aí definitivamente a guerra não podia mais ser evitada.
Então ocorreu a Batalha de Kurukshetra, que nós conhecemos através do Bhagavad Gita e de todo o diálogo que ocorre entre Krishna e Arjuna na Bhagavad Gita. Então, a história de Krishna agora no Bhagavata é contada com detalhes, não apenas como eu contei agora em 2 minutos, mas é contada em detalhes. E esse evento aqui é um evento muito especial, porque Krishna tinha 7 anos de idade. E se aproxima do pai, né? O pai é o herói do menino lá de 7 anos, se aproxima do pai, Nanda Maharaj, o pai adotivo, e vê que o pai está organizando uma festa, como aqui os devotos passaram o dia inteiro organizando a festa, fazendo o bolo, colocando o olhinho no bolo, a sobrancelha azul, os cílios azuis, os lábios bem vermelhos, e as frutas dentro, para surpresa, quando for cortar, vai ser um monte de fruta cristalizada e suculentas também lá de dentro. E então, da mesma forma, ele se aproxima do pai e vê que o pai, que era um rei, é chamado de rei mesmo, Nanda Maharaj. Maharaj significa rei. Então, ele percebeu que Nanda Maharaj estava organizando seus irmãos, que eram mais 4, eram 5 irmãos, todos chamados Nanda, Nanda, Abhinanda, Sananda e os outros, mais 2. Então ele percebeu que os tios estavam ali com os filhos que eram até mais velhos que Krishna e outros homens, todos ali organizando um grande festival. Aí Krishna chega-se sorrateiramente e pergunta: pai, que é isso que você vai fazer? E o pai diz: este é um grande sacrifício. Aí o pai pergunta, aí o menino pergunta: mas é um sacrifício tradicional ou é uma festa popular? O pai já ficou impressionado com a postura da criança, né? Aí o pai explica que é uma grande tradição e o menino pergunta: mas quem você pretende honrar com este sacrifício? A quem ele se destina? Aí o pai disse: filho, nós somos uma comunidade agrícola. Nós produzimos grãos, nós produzimos laticínios aqui e precisamos de água. E a água vem da chuva. Então nós adoramos o semideus da chuva, Indra. Aí o menino de 7 anos diz assim: mas pai, é Indra que manda a chuva? Aí o pai diz: sim, é ele que manda a chuva. A gente faz o sacrifício, ele fica satisfeito e manda a chuva. Aí o menino pergunta: pai, por que ele manda a chuva cair no rio Yamuna também, que não precisa de água? Por que ele deixa a chuva cair também sobre as rochas da colina de Govardhana, que não tem nenhuma planta nascendo lá, não tem nada de agricultura lá? E o pai começa a ficar enrolado para responder. E ele diz: pois pai, eu acho que esse sacrifício está sendo feito para a pessoa errada. E se desenvolve um diálogo complexo, baseado em um dos sistemas filosóficos da Índia, que são 6, Saddarshana chamado. Darshana significa ponto de vista ou tese. Então a cultura da Índia tem 6 que são ortodoxos e tem mais alguns não ortodoxos. Ortodoxos, em termos de sistema filosófico indiano, significa aqueles que são apoiados por fundamentação védica, dos livros Vedas. E os não ortodoxos são aqueles que não levam os Vedas em consideração e que são, entre aspas assim, especulados. Então, os que são os 6 sistemas nos quais o discurso de Krishna faz parte de um deles aí, são então Nyaya,
Vaisheshika, Sankhya, que é bem conhecido, Yoga, que também é bem conhecido. Então vem Mimamsa e aí vem Vedanta. Então nós já ouvimos falar de alguns deles, né? Sankhya é conhecido, Yoga é conhecido, Vedanta é conhecido. E Nyaya é lógica. Mas Mimamsa, que é esse tema que Krishna vai contra-argumentar, esse sistema filosófico que originalmente não identifica a suprema personalidade de Deus, mas identifica os semideuses e cria esta relação com os semideuses, como Indra, que é o semideus da chuva. Então vamos adorar o semideus da chuva. O sistema não tem a compreensão mais elevada de apontar que existe entre todos os devas um que é Devadeva. Deva é a palavra que significa semideus. E Devadeva é o deus dos deuses. E seria então a suprema personalidade de Deus. Esse sistema não identifica o Devadeva. Ele identifica o Dharma, as funções do indivíduo, as funções sociais, as funções religiosas, e ele vai então legitimar os rituais. Então todos os rituais são legitimados por esse sistema Mimamsa, porque através dos rituais se adora os semideuses, através dos rituais se executa um sacrifício, o sacrifício vai satisfazer o semideus e o semideus vai dar o que ele tem para dar. E isso não leva em consideração então o Devadeva, né? Só para fazer mais uma explicação a respeito disso. Então esses 6 sistemas são até hoje muito conhecidos. Todo estudioso da filosofia da Índia conhece esses sistemas com diferentes graus de profundidade. O que nós seguimos é o Vedanta, nós não seguimos Mimamsa, embora aqui Krishna vai usar Mimamsa, a teoria Mimamsa, para derrotar a argumentação do pai dele, que era Karma Mimamsa. Então ele vai argumentar assim, por isso. E é chamado também de Purva Mimamsa, porque faz parte das primeiras literaturas védicas, se apoia nas primeiras literaturas védicas, que são as mais numerosas, a literatura Karma Kanda, que trata do gênero Samhita. Já ouvimos falar muito do Manu Samhita, por exemplo. O livro de leis é tirado desse Purva Mimamsa, dessa área dos gêneros literários Karma Kandiya mais preliminares. Não são como o Vedanta Sutra, por exemplo. Não são como os Upanishads. Os Upanishads que são Uttara Mimamsa, que são a descrição filosófica mais do grupo literário que estão mais avançados em termos de minúcias. Bom, então o diálogo entre Nanda Maharaj e Krishna, se dá através da filosofia Karma Mimamsa. E eu vou ler aqui o resumo. É o capítulo 24 do canto 10. O canto 10 foi o último canto que Prabhupada traduziu. O Bhagavad vai até o canto 12. Ele não concluiu o canto 10. Ele concluiu até o 13º capítulo do canto 10. Este capítulo já é o capítulo 24. Já foi traduzido por uma pessoa muito querida no Brasil e que esteve muitas vezes em Vrajabhumi, desde o comecinho, quando Chatru e Kanga Alaini aqui faziam o trabalho de oferecer tudo isso à pregação da missão de Prabhupada. Então,
ainda em épocas muito antigas. Então ele vinha muito aqui e ele traduziu do 10º canto, 11º em especial e o 12º em diferentes partes do Brasil. E ele montou uma equipe que era composta por 3 somente: Hridayananda Goswami, Gopi Paranadhana e Dravida Prabhu. Hridayananda Maharaj fazia tradução e comentários. Gopi Paranadhana fazia a correção e a revisão do sânscrito para ver se a tradução estava de fato em termos de gênero, número, todas essas coisas, essas características das letras, né? Do conhecimento das letras. E Dravida fazia a correção do inglês. Então, essa foi uma equipe muito enxuta, composta por essas 3 personalidades. Uma delas muito assim, querida no Brasil. Então, esse capítulo 24 já foi traduzido por essa equipe dos discípulos de Prabhupada, depois que Prabhupada saiu. No calendário solar, hoje, dia 14 de novembro, é o dia que se comemora, assim, o dia que Prabhupada saiu desse mundo no ano 1977. Então são 46 anos que Prabhupada saiu, que está completando hoje no calendário solar. No calendário lunar é na próxima quinta-feira, dia do desaparecimento de Prabhupada. Nós vamos fazer jejum até meio-dia, depois vamos falar sobre Prabhupada e a importância de todo o serviço que ele fez, da pessoa dele como um grande sábio, como um grande devoto, como um devoto puro de Krishna. Isso nós vamos falar na quinta-feira. Então, isso aconteceu, o desaparecimento de Prabhupada, em 77, aconteceu 2 dias depois da comemoração do Govardhana Puja, da cerimônia em que o passatempo em que Krishna levanta a colina de Govardhana e a sustenta por 7 dias na ponta do dedo mindinho. Fica a colina. Primeiro que já é quase inacreditável, algo inconcebível, não pode ter nenhum tipo de referência científica, ou seja lá o que for, na nossa compreensão de que alguém pode levantar uma colina, muito menos uma criança, e muito menos com o dedo mindinho na mão esquerda, sendo ele destro. Mas o que para nós é inconcebível, para Krishna, que é a pessoa suprema, está dentro da sua capacidade comum, não é nada de especial. E ele fez aquilo e ficou 7 dias lá, com a colina assim. Eu vou ler o significado aqui, porque vocês agora vão poder observar um pouquinho dos argumentos aqui de Krishna, que são apresentados no resumo. É uma página. São muitos versos, os significados maravilhosos dessa equipe. Recomendo ler, porque é muito bom. Mas eu vou ler só o resumo e vocês podem identificar um pouco da filosofia Karma Mimamsa apresentada aqui por Krishna. Não para a gente seguir, porque Krishna vai dar depois, no Bhagavad Gita, a filosofia Vedanta, a filosofia personalista, em que há um Deus supremo e que nós, como partes integrantes desse Deus, somos seus servos e agimos como seus servos, sendo da mesma natureza divina que ele, Deus. E a natureza de Deus é Satchidananda, eterno, pleno de consciência e bem-aventurança. E nós também temos a mesma natureza originalmente, só que agora estamos encobertos por essa roupa, esse corpo, etc. Mas, originalmente, somos assim. Então eu vou ler aqui. Capítulo 24 do Srimad Bhagavatam, canto 10,
adoração da colina de Govardhan. Neste capítulo, o Senhor Sri Krishna, para esmagar o orgulho de Indra, proíbe um sacrifício em homenagem a este, e em seu lugar inicia um sacrifício em adoração à colina de Govardhan. Ao ver os vaqueiros atarefados na preparação de um sacrifício a Indra, Sri Krishna pergunta ao rei deles, Nanda, o propósito daquilo. Nanda explicou que a chuva dada por Indra possibilita que todas as entidades vivas mantenham suas vidas e, portanto, executar-se-ia este sacrifício para satisfazê-lo. Krishna replicou que é só por causa do karma que as entidades vivas nascem em certo corpo, experimentam variedades de felicidade e sofrimento neste corpo, e experimentam variedades de felicidade e sofrimento neste corpo, e depois o abandonam quando o karma que lhe cabe se esgota. Logo, é apenas o karma que é nosso inimigo, nosso amigo, nosso guru e nosso amo. E Indra nada pode fazer para alterar a felicidade ou infelicidade de alguém, pois todos estão fortemente atados por suas reações kármicas. Os modos materiais da bondade, paixão e ignorância causam a criação, manutenção e destruição deste mundo. As nuvens lançam chuva quando são impelidas pelo modo da paixão, e os vaqueiros prosperam por protegerem as vacas. Além disso, a residência adequada dos vaqueiros fica na floresta e nas colinas. Eles, portanto, deviam oferecer adoração às vacas, aos brahmanas e à colina de Govardhana. Depois de ter falado assim, Krishna fez os arranjos para que os vaqueiros adorassem Govardhana, com a parafernália reunida para o sacrifício a Indra. Ele então assumiu uma enorme e extraordinária forma transcendental e devorou toda a comida e outras oferendas presenteadas a Govardhana. Enquanto fazia isso, ele proclamou à comunidade dos vaqueiros que, embora eles tivessem adorado Indra por tanto tempo, este jamais aparecera em pessoa, ao passo que a própria Govardhana acabara de se manifestar diante de seus olhos e comer as suas oferendas de alimento. Portanto, agora todos deviam oferecer reverências à colina de Govardhana. Então, o Senhor Krishna juntou-se aos vaqueiros para oferecer reverências à sua própria forma recém-assumida. Então aqui é um resumo, e a filosofia Karma Mimamsa vai explicar que karma é tudo, quando nós sabemos que não é bem assim. Desde o capítulo 2 do Bhagavad Gita, Krishna já vai explicar que karma, unido a jnana, conhecimento transcendental, vai produzir nishkama karma, que é uma ação akármica, uma ação, uma reação que não vai por si só criar enredamento material. Ela é akarma. Então isso é Krishna explicando já desde o capítulo 2 do Bhagavad Gita, onde ele apresenta um resumo de todo o conteúdo. Depois ele vai explicar isso minuciosamente até o capítulo 6 do Bhagavad Gita. Os primeiros 6 capítulos, que são chamados de Karma Satka, a divisão sextupla que trata de karma, esses 6 primeiros capítulos vão descrever como karma deve ser transformado em akarma através da atividade oferecida a Krishna, não a Indra, não a Chandra ou outros semideuses, mas sim ao próprio Krishna, que é o Deva Deva, o Deus dos deuses, né? O Senhor de todos os semideuses. Essa é a base da filosofia que
Krishna argumentou de acordo com os argumentos Karma Mimamsa, mas mandou eles fazerem algo diferente do que manda Karma Mimamsa. Isso é o que é a atitude de Krishna. E eles fizeram e deu tudo certo, apesar de que no começo parecia que tinha dado errado. Por quê? Quando Krishna foi orientando seu pai e todos os outros homens que estavam fazendo, e também as mulheres que também estavam trabalhando, todos estavam trabalhando ali para aquele sacrifício. Quando Krishna orientou, ele orientou nos mínimos detalhes. Ele disse como eram as oferendas. Ele disse que se devia fazer sopas quentes de legumes e doces especificamente na tradição védica, são doces feitos com leite. E tem vários, né? Sandesh, por exemplo, é um doce feito do queijo, do leite, depois que vira queijo. E assim, tem muitas coisas dentro dessa seara da alimentação aí. Doces de frutas não são chamados de doces, exatamente. A gente, doce de goiaba, né? Uma delícia, bananada, o que seja, é muito gostoso para a gente, mas assim na cultura védica não tem o mesmo valor que tem para a gente, não. Bom, então, Krishna disse como deveria ser, e eles fizeram dal, halava, puri, chapati, rasagula, sandesh, arroz doce, tudo que podia fazer. E também fizeram arroz salgado, aquele que fica saindo a fumacinha, assim, que acaba de sair, que é arroz quentinho, saindo fumaça mesmo, e sopas de legumes, cereais. Fizeram panelas e panelas e panelas, assim, grandes, e trouxeram e ofereceram. Vocês podem ver que ao redor da nossa Govardhana aqui tem várias preparações. Tem puri, tem samosa, tem dal, isso eu consegui ver. Então, quando Indra percebeu que todo o material que tinha chegado para oferecer a ele, tinha sido feito para oferecer a Govardhana, ele se desesperou. E teve um ataque assim de falso prestígio, e disse, então vocês vão ver agora o que vai acontecer. Ele é o manda-chuva, né? Ele é aquele que produz a chuva regular em todos os lugares, que equilibra a chuva de acordo com os sacrifícios e tal. Então, mas ele trabalha no fim da manifestação cósmica, ele trabalha com uma legião de nuvens, uma legião muito especial de nuvens, chamada Samvartaka, a nuvem da destruição. Ela é a nuvem chefe da destruição, e muitas outras vêm para fazer um grande temporal e chover, criar um grande dilúvio e inundar tudo. Então, ele ficou assim tão desequilibrado, ofendido, que ele gritou Samvartaka, assim com bem força. E a Samvartaka estava dormindo, né, porque não era hora de aparecer. Mas ainda assim ela veio e chuva. E tudo foi alagando. O rio de Yamuna começou a subir, os lagos começaram a transbordar, e a água já estava nos cascos das vacas, nas canelas dos seres humanos, e as vacas mugindo, e os meninos indo para o colo do pai também. Eram muitos meninos, meninas, pai e mãe segurando. Então, Krishna, o que vamos fazer agora? Ele disse, eu só estava esperando que vocês me chamassem. Vamos levantar a colina de Govardhana. E aí ele pega a colina de Govardhana, como já falamos, levanta a colina de Govardhana, fica segurando, e todo mundo olhando e diz, agora venham aqui para baixo, tragam seus pertences e venham para aqui. E eles fizeram suas trouxinhas, trouxeram tudo para ali e ficaram ali do lado de fora. Chovia, escorria pela colina, pela superfície da colina. Eles viam caindo a chuva pelo lado de fora, escoando,
e eles ali embaixo daquele guarda-sol. As golpes e os golpas, que são os amigos e as amiguinhas e os amigos de Cristo, se aproveitaram da situação. Para quê? Para chegar bem pertinho de Cristo, né? Cristo estava na parte mais alta, assim, olhando para todo mundo, né? Curtindo mesmo. Ele estava ali, não estava nem um pingo concentrado para segurar a colina. Ele estava olhando para todo mundo, e os meninos e as meninas foram chegando, todos ficando ali perto. Alguns meninos mais velhos, que pensavam que eram mais fortes do que Krishna, pegaram seus bastões e começaram a segurar, assim também ajudando a segurar a colina. Os homens adultos começaram a fazer a mesma coisa e diziam: Krishna, já que você não aceita a nossa ajuda, pelo menos troque de mão, passa para a mão direita agora, como a gente faz, né? A gente vai carregando a sacola, a gente passa para outra, né? Então, e eles disseram isso, e Krishna, tranquilo, ele só se aproveitando que os meninos e as meninas estavam ali perto dele. Em um dado momento, a colina começou a balançar. Sabiam disso? Começou a balançar. Então, todo mundo ficou assustado. Os adultos começaram a colocar as suas bengalas. Agora vamos segurar. E Balarama olhou para Krishna. Não acredita. Porque Krishna mostrou que se desconcentrou olhando para as meninas que estavam ali embaixo. As golpes, eles têm uma relação eterna de Madhurya Rasa, que é a raça de amor conjugal. Embora fossem criancinhas, tudo muito inocente, o nível de amor que corresponde a essa raça é o amor conjugal. É um assunto bem esotérico, muito interessante. É denominado em termos de literatura Rasika. Então, Rasika, o tema é Rasika, é o estudo a respeito das raças. Não vamos falar disso agora, apenas que no 7º dia eles perceberam que o céu, a parte do céu que era vista, estava começando a ficar azul. As nuvens tinham ido embora. E perceberam que a chuva já tinha parado, só estava escorrendo. E depois perceberam que, inclusive, a água parou de escorrer. E aí Krishna disse: podem sair, eu vou ser o último a sair. Levem as vacas, não esqueçam dos bezerros, não esqueçam seus pertences. Levem todos os seus pertences trazidos a bordo. E eles saíram. Então Krishna baixou a colina de Govardhana. E aí quem aparece diante de Krishna? Indra. Desculpa aí. Com aquela cara sonsa, aparece diante de Krishna para pedir perdão. E ele faz uma oração muito bonita, onde ele se põe. Ele tinha mania, ele era rei, então tinha mania de ser número 1, né? Então ele disse: pois é, Krishna, eu não sou um tolo, eu sou o tolo número 1. Assim mesmo, essa expressão vem dele. Eu sou o tolo número 1, porque não podia renunciar à postura do número 1, né? Mas agora como tolo, eu sou o tolo número 1. E Krishna disse: não se preocupe, eu não estou zangado, eu não tenho raiva. Eu fiz isso para corrigir você, porque você é meu devoto. Então Krishna diz para ele: eu reconheço o seu serviço, mas eu também percebi uma pontinha de orgulho em você. E eu não quis deixar passar a oportunidade de corrigir você em seu orgulho. Por isso eu fiz tudo isso. E acaba a história. Todo mundo vai comer pressada, muito apressado, todo mundo feliz da vida, né? Porque primeiro ficaram comendo por 7 dias lá, né? Porque já tinha tanta comida ali.
e eles fazem um grande festival, todos passeando, a relva crescida já se recuperando do alagamento, tudo, e eles vão passear por Vrindavana verdejante outra vez. Então esse é o passatempo. Krishna associado com meninos e meninas, com pai e mãe adotivos e muitos pais e muitas mães amorosos, porque todos os mais velhos estavam na posição de pais também, reconhecidos como pais, eles chamavam assim. E então Krishna passa essa temporada assim, e logo ele deixa a posição de Vatsapala, que é protetor dos bezerrinhos, para a idade de Gopala, um pouco mais velho, que é o protetor das vacas. Vatsapala é protetor dos bezerros. Os meninos pequenos cuidavam dos bezerrinhos, e os meninos maiores e os adultos cuidavam das vacas. E vaca é Gopala e bezerrinho quem cuida dos bezerros é Vatsapala. Então, logo depois dessa fase, Krishna entra na fase de Gopala, e muitos passatempos bem interessantes também acontecem ainda em Vrindavana. A essa altura, muitos ataques Vrindavana já tinha sofrido com pessoas malévolas que tinham ido para destruir Krishna e os seus parentes e amigos e tudo, mas que ao contrário, foram vencidos por Krishna. E agora, então, a vida continua em Vrindavana, já com mais essa experiência. Eles, como nessa canção da Moderástica que nós lemos, e todo mundo leu tão bonito o português, né? E às vezes é uma palavra ou outra em sânscrito assim, ou um parênteses, e as pessoas se atrapalham com a pontuação, mas hoje foi tão bonito, todo mundo leu tão bem. E ali, essa canção fala que Krishna se relaciona com seus devotos que estão livres de toda concepção de respeito e reverência. Toda a concepção de respeito e reverência. Krishna se relaciona em termos de serviço espontâneo, né, a nível de Raganuga Bhakti, com seus devotos espontâneos que não percebem a diferença entre eles e Krishna. Este é o humor de Vrindavana. É o humor de Vrindavana, o humor dos meninos. Eles não reconheciam Krishna como a suprema personalidade de Deus, portanto, não tinham nenhuma concepção que deveriam respeitar Krishna. Ao contrário, eles faziam algumas maldades com Krishna, perversidades mesmo. Por exemplo, quando eles iam com os bezerrinhos para pastar, as mães mandavam uma lancheira com lanches, e na hora que eles iam lanchar, eles trocavam as iguarias. E aí os meninos diziam: Krishna, minha mãe mandou aqui aquele doce que você ama, e eu vou colocar em sua boca. Abre a boca e fecha os olhos. Aí Krishna fechava os olhos, abria a boca, ele pegava uma flor e colocava na boca de Krishna. Isso é uma maldade, né? Então, quando Krishna sentia a flor, cuspia a flor e saía correndo atrás dele para pegar eles. Pegar o menino corria, às vezes mais rápido que Krishna, mais forte que Krishna, corria, se escondia, pulava no rio de Yamuna, Krishna pulava atrás, ele saía do outro lado, mergulhava, coisa de menino dessa idade mesmo. Então, este relacionamento não tem nenhuma concepção de respeito e reverência. Mas quem pratica sadhana bhakti, quem pratica o serviço regulado através de atividades, precisa adotar a etiqueta de respeito e reverência para poder compreender a Suprema Personalidade em suas particularidades e realizar serviço devocional voluntariamente. Por caso contrário, devido à ilusão de Maya,
ele nunca vai poder se relacionar espontaneamente, porque a sua espontaneidade seria sensorial, exclusivamente sensorial. Aí a gente iria, o devoto que fosse se relacionar assim espontaneamente com Krishna, se relacionaria motivado por sua própria experiência biográfica, experiência de vida. E essa experiência de vida não tem nenhuma garantia que tenha pureza. E entre os meninos havia pureza, porque eles estavam envolvidos por uma energia especial de Krishna chamada Yoga Maya. Não é a Mahamaya que nos atinge, é outro tipo de Maya, é a Yoga Maya. É a Maya cuja única inebriação que causa é não deixar a pessoa identificar que Krishna é a pessoa suprema, mas faz com que a pessoa se relacione em amor puro com Krishna, não impede o amor puro. No nosso caso, Maya nos impede tudo, nos impede de reconhecer Krishna, nos impede de amar a Krishna, nos impede de nos relacionar com pureza. Por isso precisamos fazer um exercício para poder nos livrar de todos esses maus hábitos adquiridos por vidas e vidas aqui dentro desse planetinha. Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Maharaj, sobre a canção que nós cantamos geralmente da Mudarasika, agora no mês de Kartika, Satyavrata Muni, ele identifica que Krishna ele é conquistado pelo amor puro de seus devotos, né, que estão desprovidos da concepção de respeito e reverência. Mas ainda assim ele volta a oferecer seus respeitos e reverências a Krishna. Então ele tecnicamente está em Vaidisarana Bhakti, ainda, né? Sadhana Bhakti não é só de atividades reguladas. Tem Sadhana Bhakti para Raganuga Bhakti. Raganuga Sadhana. A diferença é que em Sadhana Bhakti nós dividimos o dia em atividades onde nós vamos nos encaixar em serviço a Krishna. E em Raganuga Bhakti o dia é dividido nas 8 atividades de Krishna, Astakalya Lila. Nas 8 atividades de Krishna. Não são nas nossas atividades, são nas atividades de Krishna. Então, as 8 atividades de Krishna durante o dia, nas 8 atividades de Krishna, o devoto medita e entra em harmonia com Krishna acompanhando. Então ele cria em sua própria experiência, ele cria a relação de serviço com Krishna. No nosso caso, nós sabemos, é hora do Mangala, é hora de acordar Krishna, eu tenho que acordar Krishna. Para eu acordar Krishna, eu devo acordar na hora certa, tomar banho, passar tílaka em 12 partes do corpo, vestir uma roupa que seja descontaminada, com a qual eu não tenha entrado no banheiro, com a qual eu não tenha comido, não tenha bebido água. Então eu visto essa roupa, agora sim eu vou para o altar e vou acordar Krishna. Então a pessoa tem que se ajustar. Em amor espontâneo, eles já sabem, já estão numa condição avançada de pureza. Não precisam se submeter a processos purificatórios como outro. Mas existe um sadhana, existem atividades. Né? No caso dessa canção, Krishna revela que não é conquistado, na verdade que só é conquistado por aqueles que se relacionam com ele sem concepção de amor e de respeito e reverência. Então, porém, Krishna se deixa conquistar por aqueles que desenvolvem Asakti, Bhava e Prema. Asakti é apego por Krishna. É o estágio de amadurecimento em que a pessoa passa trabalhando as suas próprias atividades
em serviço devocional. Fé, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, e Anartha Nivriti, e Nishtha, Ruchi, e então Asakti. De Asakti há um amadurecimento para Bhava. E em Bhava há o despertar primeiro dos sintomas de êxtase e depois de Rasa. Rasa é despertada em Bhava, mas quando desperta Rasa, a pessoa automaticamente entra em Prema. Então é um assunto bem técnico e tal, só para você ter alguns elementos para poder analisar melhor a tradução da canção. Tá bem? Algo mais? Muito obrigado. Você quer fazer uma pergunta? Então faça. Esse passatempo, né, de Govardhana, assim como o de Damodara, eles servem para também, né, para nos mostrar como é esse relacionamento e também uma forma de, uma pergunta também, né, uma forma de nós nos colocarmos também em determinados lugares. Por exemplo, se um semideus como Indra, que é super poderoso, ele pode ficar orgulhoso, né, demais, e aconteceu essa situação para mitigar esse orgulho, entendendo, ouvindo esse passatempo, a gente também deve ter esse tipo de postura, entender que algumas situações na vida acontecem para a gente aprender e tudo mais. Né? Claro que sim. Claro. Temos sempre que aprender as lições que surgem no nosso dia a dia, né? Temos que aprender. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos tomar uma praçada agora, não é? Não é isso?